Fala galera, tudo bem? A Juventus tem novo treinador e é um velho conhecido, Massimiliano Allegri de volta, né? No meio dessas idas e vindas malucas desse mercado europeu que tem tanta troca de técnico nas últimas semanas e que tem acelerado bastante esse processo de trocentos vídeos aqui no canal, é claro que a gente tem que falar sobre essa mudança da Juventus. Postei um vídeo logo depois da última rodada da Série A, no fim de semana passado, quando a Juventus tinha acabado de se classificar de uma forma dramática, depois de uma temporada muito ruim, e apesar de tudo ficou com a vaga na Liga dos Campeões, que era o grande objetivo e que poderia, talvez, quem sabe, garantir uma continuidade de um trabalho que não tinha atingido o nível necessário, o nível aguardado, que foi o trabalho do Pirlo na primeira temporada dele como treinador na Juventus. Foi uma temporada de um nível bem aquém das expectativas por parte da Juventus, olhando para a Série A principalmente, mas olhando para a temporada como um todo, por mais que tenha tido título na reta final. Então, no fim, ele tinha conseguido amenizar um pouquinho a imagem ruim da temporada, ganhando a Copa Itália e garantindo a vaga para a Champions. Mas isso era o básico, né? Garantir a vaga para a Champions. Era o básico para evitar um desastre econômico, além do esportivo, mas principalmente financeiro, olhando para esse período do futebol mundial, do planeta como um todo, em tempos de pandemia. Agora, a partir do momento em que essa dança das cadeiras foi ganhando força, uma cadeira acabou influenciando possivelmente, né? Aliás, não só uma, mas se a gente for pensar que a própria saída do Conte da Inter naturalmente mexeria ali e colocaria a saída do Zidane do Real Madrid, tudo isso aceleraria o processo de caça ao Allegri, de busca ao Allegri. O Allegri era um dos principais treinadores do mundo hoje no mercado. Então era natural que ele fosse uma escolha importante para vários dos principais clubes da Europa, né? Todo mundo miraria no Allegri. Pô, ele tá vago, ele tá disponível, por que não? Até pela capacidade que ele já mostrou, a versatilidade que ele já mostrou ao longo dos anos, né, de se encaixar em diferentes contextos. E aí a gente pode lembrar do Cagliari do Allegri, do Milan do Allegri, principalmente da Juventus do Allegri, conseguindo dar sequência e, por que não, aprimorar um time que já tinha sido tricampeão italiano num resgate da Juventus que começa com o próprio Antônio Conte e que não era um processo fácil, nunca é um processo fácil você ser o sucessor de um cara que sai ganhando títulos, marcando a história, conseguindo feitos relevantes. E o Allegri conseguiu dar sequência a isso, tanto que a hegemonia da Juventus teve 9 títulos seguidos do campeonato italiano, sendo 5 conquistados pelo Allegri, 1 com o Sarri e 3, os 3 primeiros com o Conte. Então, não só isso, né? Se a gente for olhar para o que o Allegri fez em relação a Champions também, conseguindo levar a Juventus a 2 finais de Champions, verdade, batendo na trave, perdendo 2 finais, uma para o Barcelona, outra para o Real Madrid, mas a Juventus se colocava ali. E inclusive quando o Cristiano Ronaldo é contratado, né, existiu muito essa questão. Era a peça que faltava para uma engrenagem pronta. A Juventus do Allegri era um time que a gente olhava ali naquele momento e enxergava, tá aqui um fortíssimo candidato. Sem dúvida está entre os principais candidatos à Champions, as principais conquistas. E talvez contratando o Cristiano Ronaldo ganhasse o fator decisivo, o cara que decide e desequilibra jogos, para somar e encaixar perfeitamente em toda essa estrutura já muito bem estabelecida e consolidada e hegemônica em cenário nacional. E acabou que o título não veio na primeira temporada da Juventus, do Cristiano Ronaldo na Juventus. Não viria nas temporadas seguintes também, mas de qualquer forma, já isso ajudava a gerar críticas. Então é importante a gente lembrar que não é que o Allegri tenha saído da Juventus com com essa aceitação unânime que hoje ele é visto no mercado. É porque fica muito mais fácil com o distanciamento histórico reconhecer certos méritos. Então, às vezes, quando você está dentro de um período hegemônico, ganhar se torna tão natural que passa a ser tratado como o óbvio, como a obrigação. Ah, se não ganhar é fracasso total. E isso é muito perigoso, porque você passa a tratar o mérito do campeão, que só vai ser um dentro do campeonato, como algo como se fosse corriqueiro. Ó. Isso aí tem que ganhar, não tem outro jeito. E não é bem assim, existe uma disputa, por mais que possa existir uma disparidade de forças, um favoritismo, uma tendência, nada disso torna aquilo garantido. E também não dá para ser objetivo, com tanto exagero, né, para tratar tudo que não seja título como fracasso. Agora, o Allegri teve seus períodos de desgaste. E uma peça que ajuda dentro desse quebra-cabeça a explicar a volta, pelo menos eu entendo muito dessa forma, já vi versões diferentes na própria imprensa italiana, é a saída do Paratici, que era um dos chefes, né, da diretoria da Juventus. Então, como um diretor importante da Juventus, que talvez fosse o grande ponto do atrito do Allegri com a Juventus, por uma questão até de qual vai ser o poder dele em relação à influência no mercado,
nos próximos passos, nos alvos, num processo de reestruturação, porque quando você começa a ganhar muitos anos seguidos também, e isso é muito difícil, até por isso não são tão frequentes esses casos no mais alto nível, você acaba sentindo a necessidade de, em dado momento, ter que partir para certos choques. E esses choques passam muitas vezes por reformulações. Como conduzir esse processo com grupos que estão tão unidos, campeões, e às vezes até acomodados por conta desse excesso de sucesso, ou esse excesso de conquistas. Mas isso pode trazer essa consequência também. E muito do que se fala é que lá atrás o Alegre estaria insatisfeito também por não poder fazer ele a gestão desse processo. Então o Paratici teve uma era vitoriosa, aí foram 11 anos de Juventus, com feitos importantes, né, uma era hegemônica, basicamente, dentro da Itália. Então, é claro que foi uma peça também importante dentro desse processo, mas o fato dele já não estar mais lá e de toda a incerteza que tomou conta da Juventus nesses últimos meses, né, em relação a todos os cargos diretivos, isso pode ter ajudado a abrir essa porta para o retorno do Alegre. É estranho? Não deixa de ser. A gente está falando de um treinador que saiu com desgaste, no momento em que a sequência, a continuidade era meio óbvia, e ele volta pouco tempo depois. Ele volta agora para pegar um trabalho que a renovação começou a ser feita, já é um time bem diferente do que era antes, mas ainda tem algumas etapas. Por exemplo, pensando na Juventus para 2021, 2022, claro que existem algumas incertezas, por exemplo, o que vai ser do futuro do próprio Cristiano Ronaldo. Ainda não tem um martelo batido, a gente já viu declarações para um lado, para o outro, especulação é o que vai ter sempre. Mas sem ficar entrando nas especulações, o que a gente tem hoje ainda é uma indefinição. E com a volta do Alegre, qual vai ser o impacto disso? Isso aumenta a chance de sair ou de ficar? E mais do que isso, vamos olhar para alguns setores do campo. A Juventus hoje tem algumas peças que já sinalizam para essa renovação. Essa renovação está em andamento, com algumas lacunas e com outras virtudes. Se você olha para a zaga, Bonucci e Chiellini, pilares da defesa durante trocentos anos na Juventus. Mas a Juventus já tem um De Ligt consolidado depois de uma bela temporada. A primeira tinha sido complicada, a primeira parte, mas depois de uma bela temporada agora, você tem Demiral como opção para defesa, você tem como opção do meio para frente um Chiesa que veio de uma temporada boa, um Kulusevski que terminou melhor a temporada. São algumas peças de uma renovação que já vai ficando aparente para alguns setores. Por outro lado, o centro do campo, uma área tão importante dentro do trabalho do Alegre, hoje talvez seja a maior carência, o maior problema, pensando na formação de uma Juventus para a próxima temporada. Quem vai chegar para ser esse cara que vai tomar conta do meio-campo como peça da distribuição, do conforto com posse de bola? Muito se fala sobre o próprio Locatelli, ótima temporada no Sassuolo, mas aí, de novo, não vou ficar entrando nas especulações para falar em formação de time, mas é necessário enxergar essa faixa como um ponto crítico. E é um principal ponto que o Alegre vai precisar atacar no sentido de fortalecer para montar um time de um nível maior. Competência para isso? Sem dúvida alguma. É um dos nomes que certamente seria o nome ideal para vários dos times que vão procurar um treinador durante esse período. A gente sabe que essa lista está bem grande, não só na Itália, com essa roda toda que está girando, na Alemanha a dança das cadeiras é gigante também, enfim, é um número muito elevado de mudanças de comando nessa temporada europeia. A Juventus é mais uma a passar por isso, vai num nome que é uma bola de segurança, não deixa de causar esse impacto por a gente olhar e falar, pô, mas ele vai aceitar voltar? Ele não tinha acabado de sair? Será que as coisas estão bem resolvidas entre as partes? E o que isso vai representar para o futuro dessa transformação enquanto elenco da Juventus? Qual vai ser a atuação da Juventus dentro do mercado? Qual vai ser o futuro do Cristiano Ronaldo? São várias das perguntas que ainda estão sem resposta, que a gente vai precisar esperar para aguardar. Mas do ponto de vista de escolha de um nome, abrir mão do Pirlo era muito fácil nesse momento, né? Era a decisão até mais natural. Isso não necessariamente significa que o Pirlo seja um péssimo treinador sem futuro, tá? Isso pode significar apenas uma primeira experiência ruim de alguém que pulou etapas, que foi contratado para ser técnico da base e de repente foi colocado no time principal de um clube hegemônico no cenário nacional e viu essa hegemonia cair e viu um desempenho ficar muito aquém do esperado. Mas isso não significa decretar o fim do Pirlo como treinador. Seria muito exagero, muito precoce rotular dessa forma. Mas ao mesmo tempo é um cenário fácil de fazer essa troca, principalmente quando o Alegre está na outra ponta, né? Você vai abrir mão de um treinador que está começando, que teve dificuldades no primeiro ano, que não entregou o que você esperava. E do outro lado da mesa tá um treinador que foi campeão 5 anos seguidos pelo seu clube, é um dos mais cobiçados por todos os clubes europeus de ponta que estão no mercado. É muito fácil, na hora que você coloca na balança, é uma escolha tranquila de se fazer, dada a bola de segurança pelo Alegre. Então me parece uma decisão muito acertada do ponto de vista de escolha. Agora,
que vai acontecer, não dá para prever o futuro. O espaço está aberto aí para vocês deixarem nos comentários o que vocês esperam disso, sobre a escolha do Allegri também, sobre os próximos passos da Juventus e de todos os envolvidos no processo. Um abraço, até a próxima.